Oi gente, tudo bem? Eu sou a Natália Porciúncula e esse é o canal Infinitas Leituras. Conforme o prometido no vídeo em que eu mostrei as leituras que eu ia fazer na Booktubatona, a maratona literária de inverno, promovida pelo Victor do canal Geek Freak, hoje eu vim mostrar pra vocês todos os livros que eu consegui ler nessas 2 semanas de maratona e contar um pouquinho como foi essa experiência. Eu gostei muito de ter participado dessa maratona, eu me empolguei pra ler mais do que eu já tava lendo e consegui desencalhar vários livros que já estavam na minha estante há um tempo. Conheci canais aqui no YouTube que eu ainda não conhecia, me diverti muito assistindo as lives que os booktubers fizeram, também refleti sobre as minhas leituras e me dei conta de que eu não leio livros de escritores latino-americanos que não são brasileiros. E isso é uma coisa que eu quero mudar logo, porque eu quero conhecer escritores latino-americanos de fora do Brasil. O primeiro livro que eu li na maratona foi Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, da Lígia Fagundes Telles. Eu já tinha lido outro livro dela, o Antes do Baile Verde, e tinha gostado muito. Esse livro aqui ele é super pequenininho, ele tem só 8 contos, e se eu não me engano 3 deles tem nesse outro livro que eu li dela. Eu não sou muito chegada em contos, mas a Lígia escreve tão bem, de um jeito tão envolvente, que sempre que eu leio os contos dela, eu fico apaixonada. Os contos têm uma aura de mistério e eu fico totalmente mergulhada na história, querendo saber o que vai acontecer. Os finais, eles não são felizes. Ou acontece alguma coisa ruim, ou alguma coisa bem dramática. E sempre tratam de alguma coisa cotidiana, como, por exemplo, ciúmes, amor, posse, relações familiares, interesses pessoais, etc. Gostei muito de ter lido os contos que eu não conhecia ainda, e se tu nunca leu nada da Lígia, leia, porque vale muito a pena. O segundo livro que eu li foi O Caso do Contrabando do Taim, do Antônio Hohlfeld. É um livro infanto-juvenil de investigação, mas sem grandes mistérios, porque a gente já começa o livro sabendo quem são os contrabandistas, o que eles estão contrabandeando, onde eles estão se escondendo, como é feito o contrabando, só que quem não sabe é a polícia, e a gente vai acompanhando o desenrolar da história na perspectiva desse investigador que ainda tá tentando descobrir as coisas. O que eu achei mais legal desse livro são as informações que ele traz a respeito do Taim, que é uma unidade de conservação aqui no Rio Grande do Sul. Então ele vai falar um pouquinho sobre a área, sobre a vegetação, quais animais que tem lá, algumas pesquisas que são feitas. Ele vai falar um pouquinho sobre essa área e vai levantar algumas questões sobre a caça ilegal e falar sobre os problemas ambientais. Eu achei muito legal porque mostra a importância de preservar a natureza e as áreas protegidas. O terceiro livro que eu li em e-book, eu vou deixar a foto aqui pra vocês, que é A Mulher na Janela, e eu aproveitei e já li esse livro pro clube de leituras que eu participo aqui em Porto Alegre, o Buraco Negro. É um grupo de leitura presencial, mas agora na quarentena a gente anda discutindo os livros através do Google Meet. Eu achei esse livro bem angustiante, ele é um suspense psicológico, é daqueles livros que a gente fica grudada, querendo saber o que vai acontecer. Até a página 60 mais ou menos, ele andou bem devagar pra mim, assim, eu não tava gostando tanto, mas depois eu comecei a ver indícios de que ele ia melhorar, e depois da página 100 eu não consegui mais largar, eu li de um dia pro outro. Ele tem 350 páginas e foi super emocionante. Ele tem 2 reviravoltas bem legais, e nesse livro a protagonista, ela tem problemas psiquiátricos, então a gente sempre fica na dúvida se realmente as coisas estão acontecendo ou se isso só tá na cabeça da personagem. Então a gente fica em dúvida o livro inteiro, e a escrita desse autor, ela é super envolvente, nos prende, então vale muito a pena pra quem gosta desse tipo de livro. O quarto livro que eu li foi Meninos Sem Pátria, do Luiz Puntel. Esse livro também é infanto-juvenil, mas esse aqui se passa na época da ditadura, e ele é narrado através da visão de um menino de 12 anos que precisa fugir do Brasil com a família, porque o seu pai está sendo perseguido pelos militares. E ele está sendo perseguido porque ele é jornalista, e ele escreve sobre coisas obscuras que o governo anda fazendo com pessoas que não concordam com o regime militar. Então a família toda passa a ser vigiada e fica em perigo, e então todos precisam fugir do Brasil. Eles conseguem ajuda e fogem pra Bolívia, e da Bolívia eles ficam um tempinho ali e conseguem ir pro Chile. E eles voltam a serem perseguidos, então eles fogem de novo. E dessa vez eles conseguem ajuda na embaixada da França, lá no Chile, e eles passam vários meses amontoados com várias outras famílias nessa embaixada até conseguirem de fato irem pra França. E na França eles ficam vários anos até poderem voltar pro Brasil. Então esse livro fala principalmente sobre esse sentimento de não pertencimento a lugar nenhum, porque o protagonista ele tem que sair do Brasil com uns 12 anos mais ou menos, passa
passa o início da adolescência fugindo e mudando de país até conseguir se instalar na França, mas que também não é o lugar dele. Então, ao mesmo tempo, ele não é dali, mas ele já não lembra muito do Brasil, precisa se adaptar a um país em que ele não escolheu para viver. Tudo isso é bem complicado. O autor disse que se inspirou em alunos que ele teve que vieram de outros países exilados, fugindo de alguma coisa, fugindo de alguma guerra. E ele via que a adaptação dessas crianças era bem difícil e ele resolveu escrever sobre isso. Esse livro ele é muito bom pra gente exercitar a empatia e tentar se colocar no lugar das pessoas que passam por situações adversas como essa. E também pra gente não esquecer que o período da ditadura foi horrível pra muita gente e não só pra bandido, como muitas pessoas estão falando por aí hoje em dia. A gente precisa ler livros assim pra não esquecer da nossa história e não permitir que ela se repita. O quinto livro que eu li foi A Biblioteca Mágica de Bibi Bolken, do Jostein Gaarder e do Klaus Hagerup. Eu já tinha lido esse livro em 2013, mas eu não lembrava de absolutamente nada. E agora eu li esse livro e amei desde a primeira página. Esse livro mostra dois primos adolescentes, o Nils e a Berit, de 13 e 14 anos. Eles passam umas férias muito divertidas juntos e quando eles voltam, cada um pra sua cidade, eles resolvem comprar um caderno pra escreverem cartas um pro outro. Então, o Nils compra o caderno, escreve a carta pra Berit, coloca no correio, ela recebe, lê a carta, escreve no mesmo caderno, bota o caderno no correio de novo e assim eles ficam trocando cartas no mesmo caderno. E nessas cartas eles contam coisas um pro outro, principalmente sobre uma mulher misteriosa que eles conheceram nas férias. E depois eles descobrem que essa mulher mora na mesma cidade da Berit. E essa tal mulher é a Bibi Bolken. Eles fazem várias teorias sobre essa mulher e uma das teorias é que ela tá construindo uma biblioteca mágica secreta. Então a gente vai começar a conhecer um pouquinho mais sobre a biblioteconomia e sobre os livros, mas de uma forma super tranquila. Esse livro ele pode ser lido como um romance investigativo ou como uma construção super criativa a respeito da biblioteconomia e da magia e encantamento dos livros e da leitura. Eu amei muito, muito, muito esse livro e eu vou postar aqui no canal um vídeo só sobre ele. Então, quem viu aquele vídeo que eu falei aqui no começo vai lembrar que eu tinha dito que ia ler 7 livros na maratona e li só 5. Esses 2 livros aqui eu não consegui terminar, que foi o Hamlet e o A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Os 5 primeiros livros que eu li super rápido e depois eu comecei a dar uma enrolada na leitura. Hamlet eu li só 10 páginas, a linguagem é antiga e não é um livro rápido de ler, então eu não tava muito na vibe e deixei pra terminar em outro momento. Esse livro aqui eu tô gostando bastante, mas eu li só 30 páginas durante a maratona, mas eu vou continuar lendo, agora eu já li bastante, tô quase terminando, e não é um livro super rápido de ler, mas é um livro que eu tô gostando bastante. Mas eu tô super feliz com o resultado da maratona, eu li muito mais do que eu tava lendo, e no total eu li 956 páginas nessas 2 semanas, então eu acho que foi um resultado muito bom. E me diverti bastante, fiz leituras super legais, então tá tudo certo. Então é isso, muito obrigada por ter assistido, desejo a todos vocês infinitas leituras e até o próximo vídeo.